Agora, destaque internacional para você. Já passa de 20 mil o número de mortos após o terremoto que atingiu a Síria e a Turquia. Equipes de resgate de diversos países continuam chegando à região para auxiliar nas buscas pelas vítimas e para prestar apoio aos sobreviventes. Eu vou chamar o nosso correspondente Luca Bassani, porque ele está em Adana, uma das cidades turcas que foram destruídas pelo tremor, e traz agora um panorama para a gente. Luca, boa noite. Qual é a situação de momento por aí? Luca Bassani, daqui a pouquinho volta para trazer essas informações para a gente. Luca, que está acompanhando bem de perto agora a destruição em várias cidades turcas principalmente, mas sírias também. Já passa de 20 mil o número de mortos nesses terremotos que se iniciaram na última segunda-feira. As buscas por sobreviventes continuam. A gente mostra sempre para vocês essas imagens de muitos escombros, de retroescavadeiras, equipes de resgate atuando para tentar encontrar sobreviventes. Imaginem só, debaixo de todos esses escombros, o trabalho que dá para encontrar todos esses sobreviventes. Passadas mais de 70 horas, fica cada vez mais difícil encontrar essas pessoas com vida, né, Luca Bassani? O que deixa a situação ainda mais triste, né? Porque agora fica cada vez mais difícil encontrar algum sobrevivente, mas as buscas continuam. Qual a situação por aí agora? Exato, Lívia. Boa noite a você, o Daniel, a todos que nos têm acompanhado. A gente vê que aqueles que assistem o Jornal da Jovem Pan sabem a dificuldade que nós tivemos de chegar até essa região, e é uma dificuldade também que as equipes de resgate encontram por conta do bloqueio das estradas e também os problemas nos aeroportos. No dia de hoje eu consegui chegar na região de Adana, que já faz parte daquela zona vermelha que foi atingida pelo terremoto, e nos próximos 3 dias eu estarei aqui mostrando os vilarejos e as cidades que estão sob totais ruínas. A gente vê que até agora são 20 mil o número de mortos, ou pelo menos acima de 20 mil, e um cálculo bastante triste, bastante macabro, se assim posso dizer, da projeção do número de mortos. Ela traz um panorama muito negativo. Afinal, são quase 7 mil edifícios ou casas que foram completamente ao chão, e se nós calcularmos que talvez 5, 7 pessoas por casa tenha morrido, ou por edifício tenha morrido, esse número poderá saltar a faixa dos 50 mil mortos, e isso tornaria essa tragédia a maior causada por um terremoto dentro da Turquia. Lembrando que o terremoto de 1939, que se iguala em magnitude a esse que aconteceu aqui na segunda-feira, 7,8, vitimou naquela ocasião 32 mil pessoas. Portanto, esse número muito alto pode ser superado, infelizmente. Nós vemos que as equipes de resgate de todo o mundo têm vindo para cá, inclusive o presidente Zelensky da Ucrânia, que vive a guerra do seu país, mandou bombeiros e forças ucranianas para ajudarem os turcos. Afinal, são países que compartilham amizade, inclusive os ucranianos são muito gratos a todo o esforço que os turcos fizeram, tanto nos acordos para retomar o comércio no Mar Negro, quanto também no envio dos Bayraktar, os famosos drones que ajudaram, pelo menos na fase inicial da guerra. Também o Brasil manda hoje a sua equipe de bombeiros do estado de São Paulo, tantos outros países mandando médicos, suprimentos. Afinal, muitas pessoas estão lá sem eletricidade, sem água, sem alimentação. Portanto, é extremamente necessário toda essa solidariedade da comunidade internacional. E hoje também por aqui eu pude ver a sociedade civil se organizando, várias fundações, várias organizações disponibilizando alimento de graça, bebida quente nessa época tão fria para os viajantes, e também aqueles refugiados que buscam chegar nas partes mais seguras do país, onde seguramente teriam família e poderiam não depender desses hospitais de campanha, dessas tendas que são bastante precárias, se assim podemos colocar, neste momento de inverno intenso. Ao mesmo tempo, a gente vai tentar continuar acompanhando, apesar de ser bastante remota a possibilidade de pessoas ainda estarem com vida, considerando que já chegamos na faixa de 96 horas após o ocorrido. A gente vai continuar aqui acompanhando, porque sempre há milagres, sempre há histórias bonitas também para se contar, apesar dessa tragédia generalizada por aqui. Agora, Luca, parece que na Síria houve até o estouro de uma barragem, né? Tem ligação com essa tragédia? Conta pra gente essa história.
Tem sim, a situação da Síria ela é ainda mais delicada porque a gente tem uma série de sanções econômicas e também o corte de relações diplomáticas de diversos países ocidentais, de países muito ricos que poderiam ajudar ao governo de Bashar al-Assad, cujo os países não reconhecem. Nesse caso, a gente vê que muitos dos enviados da ONU estão tendo que passar pela fronteira turca-síria para chegar nas zonas controladas pelos rebeldes para ter acesso a essas regiões que foram devastadas pelo terremoto. A exemplo dessa barragem que foi destruída, hoje a gente vê hoje as plantações de feijão e de tantos outros produtos agricultáveis inundados, que pode causar uma crise de fome mais para frente nessa população, que a barragem que se rompeu exatamente pela força desses sismos que abalaram o norte da Síria também no começo dessa semana. A situação da Síria ela é ainda pior, apesar do número de vítimas fatais ser menor do que o da Turquia, por volta aí dos 5 mil, 6 mil, nós vemos que o fato do país ainda estar se reerguendo da guerra, ainda estar vivendo uma guerra civil e ter uma crise política e econômica generalizada trazidas pela guerra, agora essa situação ela se agrava com todos esses desastres naturais ao mesmo tempo que todos os refugiados nessa região aqui também do sul da Turquia têm vivido uma situação de extrema calamidade e as Nações Unidas demonstram grande preocupação. É hora de vários países provavelmente se juntarem e mandarem um envio especial para essa região para auxiliar e diminuir o sofrimento das vítimas.